Quando se trata das condições e concepções da leitura no ambiente universitário, observa-se que o ingresso na universidade se torna, portanto, o início de um período de visível distanciamento entre leitor e leitura literária. Quanto aos alunos que não possuíam a leitura recreativa como uma atividade cotidiana, a atmosfera universitária, nos limites de sua atuação, não é um ambiente propício para o desenvolvimento do gosto pela leitura. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Falar sobre prática leitora, especialmente no ambiente universitário, deve considerar um rompimento entre o contexto anterior, visando que uma nova sustentação seja construída pelo estudante a fim de evitar a influência de práticas equivocadas experimentadas na educação básica e na vida social. B. Quando falamos sobre leitura, além do ato de decifrar signos, estamos nos debruçando sobre um fenômeno intimamente relacionado aos aspectos sociais, políticos, culturais e, portanto, contextuais que nos constituem enquanto sujeitos. C. A leitura hedônica muitas vezes está condicionada a um processo de formação leitora, centrada na intencionalidade do autor da obra e focada num objetivo mais intelectual ou acadêmico. D. A concepção geral de que o incentivo e as práticas de mediação da leitura pertencem apenas à educação básica não interferem na criação de uma ambiência restrita à obtenção de conhecimento científico. Quando falamos sobre leitura, além do ato de decifrar signos, estamos nos debruçando sobre um fenômeno intimamente relacionado aos aspectos sociais, políticos, culturais e, portanto, contextuais que nos constituem enquanto sujeitos. Após o Seminário de Estocolmo em 1990, onde se estabeleceu a necessidade de maior adequação do código de catalogação para o universo das bibliotecas digitais e da web semântica, foi instituído um grupo de estudos para analisar a fundo um registro bibliográfico com o objetivo de iniciar uma revisão do AACR2R. Assim, foram desenvolvidos os modelos conceituais da IFLA, o FRBR, 1998, o FRAD, 2009, e o FRSAD, 2010, que alavancaram a criação de uma nova norma de catalogação, o RDA. Esses três modelos foram posteriormente unificados em um modelo único, o IFLA-LRM, Library Reference Model, em 2017, que deu origem ao novo RDA, qual o número correto de entidades e de tarefas de usuário existentes no IFLA-LRM. 16 entidades e 4 tarefas de usuário. B. 12 entidades e 4 tarefas de usuário. C. 13 entidades e 5 tarefas de usuário. D. 11 entidades e 5 tarefas de usuário. Gabarito: D. 11 entidades e 5 tarefas de usuário. As normas e códigos de catalogação têm sido norteadas desde a década de 1960 pelos princípios de Paris. Com o advento dos modelos conceituais desenvolvidos pela IFLA, essa declaração tem sido continuamente atualizada, estando em sua versão mais recente, lançada em 2016. A atual Declaração de Princípios de Catalogação traz 13 princípios básicos que toda norma, regra ou código de catalogação deve observar. Com base na Declaração de 2016, qual é a definição do princípio racionalidade? A. As restrições aos dados devem ser mínimas a fim de fomentar a transparência e cumprir com os princípios de acesso aberto, como também é manifestado na Declaração da IFLA sobre o acesso aberto. B. As regras de um código de catalogação deverão ser defendíveis e não arbitrárias. Se não é possível respeitar todos os princípios, então se deverá adotar uma solução prática e defendível. C. As descrições para todo o tipo de recursos e formas controladas dos nomes de qualquer tipo de entidade deverão se basear o máximo possível em um conjunto de regras comum. D. Quando existem diferentes vias para conseguir um objetivo, deve-se preferir o meio que melhor favoreça a total conveniência e sentido prático, isto é, o menor custo e implementação mais simples. As regras de um código de catalogação deverão ser defendíveis e não arbitrárias. Se não é possível respeitar todos os princípios, então se deverá adotar uma solução prática e defendível.
considerando a ideia de que a unidade de informação precisa ser vista como empresa inserida no negócio da informação, pois a informação é a matéria-prima para a geração de conhecimento e ambos são ativos intangíveis de relevância estratégica na evolução da sociedade. Assinale a alternativa que representa essa perspectiva apresentada por Amaral, 2011, com ênfase nos princípios do marketing da informação. A. Preocupação com o atendimento ao público-alvo, receptividade às críticas, reclamações e sugestões. B. Desconexão com a filosofia de marketing adotada pelos gestores da unidade de informação. C. Desenvolvimento das atividades da unidade de informação com foco principalmente nas características de seus colaboradores. D. Segregação na relação entre a unidade de informação e seus públicos. Preocupação com o atendimento ao público-alvo, receptividade às críticas, reclamações e sugestões. No que diz respeito à importância da leitura como uma prática a ser trabalhada pelo bibliotecário e tomando por base Almeida Júnior, 2007, que considera que ler é o processo que permite a relação entre nós e o mundo, analise as asserções a seguir e assinale-as como V, verdadeiras, ou F, falsas. A leitura, assim como a escrita, é a expressão máxima da inventividade, da criatividade e da intelectualidade do homem. A leitura nos leva a uma viagem pelo imaginário. A leitura deve ser considerada como parte intrínseca do processo de apropriação da informação, quer tal processo se realize no âmbito dos espaços acadêmicos, quer nos espaços empresariais ou nos espaços culturais. No processo de leitura, deve-se considerar exclusivamente o conteúdo que, conscientemente, o autor pretende veicular, a informação registrada, a intencionalidade do autor, exceto as características do documento que permitem sua comunicação. Na mediação, existe uma imparcialidade do profissional que atua no espaço em que ela é deflagrada. A imparcialidade contradiz o senso comum dos profissionais da área que defendem uma impossível parcialidade no âmbito do fazer desses profissionais, bibliotecários. São verdadeiras as proposições. A leitura, assim como a escrita, é a expressão máxima da inventividade, da criatividade e da intelectualidade do homem. A leitura nos leva a uma viagem pelo imaginário. A leitura deve ser considerada como parte intrínseca do processo de apropriação da informação, quer tal processo se realize no âmbito dos espaços acadêmicos, quer nos espaços empresariais ou nos espaços culturais.